Vamos falar hoje sobre um outro modelo de análise de cluster super bonitinho, o modelo de misturas gaussianas. Então, nosso objetivo é o seguinte, eu quero calcular a probabilidade de que uma instância, um indivíduo, sei lá, com características x1, x2, xm, pertença a um determinado cluster CK. Tá? Repara que logo aqui de cara a gente já tem a ideia de que isso é uma clusterização soft, não uma clusterização hard. Eu não estou perguntando a qual cluster pertence, certo? Eu estou perguntando qual que é a probabilidade de que pertença, tá? É claro que eu posso transformar essa probabilidade em uma previsão de que pertence a este ou pertence àquele, tá? Mas é uma pergunta diferente você perguntar, sabe, é ou não é, versus você perguntar qual que é a probabilidade de que seja, com que grau de certeza a gente acredita que seja. Tá? Então é isso. Quero calcular a probabilidade de que uma instância com determinadas características pertença a um determinado cluster. Vamos olhar para isso matematicamente. O que eu quero aqui é a probabilidade de que a observação pertença a um determinado cluster, dadas as suas características. Certo? Ora, uma forma de responder essa questão é via teorema de Bayes, que nos diz o seguinte: olha para a probabilidade de que uma observação tenha determinadas características, dados que ela pertence a um cluster. Ou seja, se eu sei as características dos elementos de um cluster, eu consigo, dado um elemento com determinadas características, pensar se ele pertence a esse cluster ou não. Certo? Se eu sei que as pessoas de um determinado grupo têm determinada característica, e aí eu vejo uma pessoa e eu vejo as características dela, eu posso chegar e dizer, opa, tem a ver com esse grupo. Né? As características são parecidas. Ou então, epa, não tem a ver com esse grupo. Tá? Provavelmente é de outro grupo. É isso que o teorema Bayes está nos dizendo. Tá? Então, ok, eu consigo, matematicamente, sabendo as características das pessoas de um grupo, eu consigo olhar uma pessoa e dizer se faz sentido que ela esteja nesse grupo ou não. Tá? O teorema de Bayes me dá apenas a forma matemática de calcular isso daí. Tá, então eu preciso agora saber qual que é a probabilidade, né? Ou seja, de determinadas características serem observadas, dados que uma pessoa está num determinado grupo, num determinado cluster. O modelo de misturas gaussianas, ele admite, tá? Ele faz a premissa de que essas características seguem uma distribuição normal multivariada. Tá? Vocês sabem que uma distribuição normal multivariada é uma generalização da distribuição normal para várias dimensões. Tá? Então, se eu estou olhando uma característica, altura, eu posso dizer, a altura segue uma distribuição normal. Mas se eu estou olhando duas distribuições, que individualmente seguem distribuições normais, sei lá, altura e peso, tá? Essas duas distribuições conjuntamente seguem uma distribuição normal multivariada, tá? Então, é isso que significa esse MVN aí. E essa distribuição normal multivariada, ela vai ter dois parâmetros, certo? Um vetor de médias e uma matriz de covariâncias, beleza? Então, enquanto que uma distribuição normal simples, né, que a gente está acostumado, tem um número que é a média e um número que é uma variância, a distribuição normal multivariada tem um vetor de médias, né, e uma matriz de covariâncias, beleza? E é razoável que esse vetor de médias e essa matriz de covariâncias
variem de grupo para grupo, de cluster para cluster. Ou seja, se eu estou olhando um cluster, as médias desses x1, x2, x3 são uma. Se eu estou olhando outro cluster, as médias dessas características x1, x2, x3 vão ser outras. Tá? Então, é razoável que o vetor de média seja diferente e é razoável que as variâncias e as covariâncias também sejam. Mudei de cluster, mudei de grupo. Estou olhando outra coisa agora. Tá? As características ali se distribuem de outra forma. Tá? Por isso é que são grupos diferentes. Tá? Show. Então, uma vez eu faço essa hipótese, né, me resta descobrir qual é esse vetor de médias e qual é essa matriz de covariâncias para cada cluster. Beleza? Para cada cluster. Então, é isso o que a gente vai tentar descobrir. Tendo isso, tá? E tendo, obviamente, os priors de cada cluster, né? Ou seja, eu consigo calcular, usando o teorema de Bayes, a probabilidade de uma observação pertencer a um cluster dadas as suas características. E uma vez eu sei a probabilidade dessa observação pertencer ao cluster dadas as suas características, é isso que eu queria. Eu já consigo fazer clusterização. Eu já consigo até atribuir ao cluster se eu quiser, com base nessas probabilidades. Beleza? Show. Então, essa é a lógica, esse é o funcionamento do modelo de mistura gaussiana para análise de clusters. Como que eu faço isso? Tá? E a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com o algoritmo de K-means. A gente vai fazer passo a passo, a gente vai fazer de forma iterativa. Então, como é que eu começo? Eu vou começar definindo, para cada cluster, eu vou definir um vetor de médias aleatório, tá? E a minha matriz de covariâncias, em princípio, vai ser a matriz de identidade, tá? Ou seja, tudo tem variância 1, nada está correlacionado com nada, tá? Aí, beleza, esse é o passo 1. A partir daí, para cada ponto, eu vou avaliar a probabilidade de que esse ponto esteja em cada cluster, tá? E aí, eu vou associar esse ponto ao cluster ao qual ele tiver a maior probabilidade de pertencer. Tá? Então, calcula a probabilidade desse, né, sei lá, 3 clusters. Né? Para um cluster deu probabilidade de 10%, para o outro deu probabilidade de 10%, para o terceiro deu probabilidade de 80%. Cara, você está no cluster em que você tem 80% de probabilidade de estar. Beleza? Faz isso para todos os pontos. Aí, uma vez eu associei os pontos a todos os clusters, eu vou, para cada cluster, estimar o vetor de médias e a matriz de covariâncias. Tá? E aí eu vou repetir isso até que não mude mais nada, que a convergência tenha sido atingida. Beleza? Então, se vocês repararem, é muito parecido com o algoritmo do K-means. Aliás, em termos do algoritmo de otimização, é exatamente o mesmo. Se chama EM Maximization. Tá? Mas é exatamente a mesma lógica. Tá? Exatamente o mesmo passo a passo. Então, beleza. Vamos ver como isso se parece. E repara que agora, isso eu acho super legal. Eu não estou mais jogando 2 xzinhos, né? Como a gente jogou quando a gente fez o K-means, né? A gente jogou 2 xzinhos, 2 pontinhos, centros de clusters, e a gente resumia o cluster pelo seu centro. Agora não. Agora a gente vai estar jogando 2 círculos, que a gente vai ver que vão virar 2 elipses. Na verdade, o que a gente está jogando são duas distribuições normais multivariadas aí. E essas distribuições normais multivariadas vão se adaptando até abarcar aí todos esses pontos. Tá? E é exatamente a mesma lógica. Ou seja, eu joguei aí as duas distribuições, uma azul e uma vermelha, e aí eu pego e, em princípio, repara, médios completamente aleatórios, posição de dados aleatórios, e variância 1, nada é correlacionado com nada, por isso é que elas aparecem redondinhas. Tá?
Aí, beleza, os pontos que estão mais perto da distribuição azul viram todos azuis, os pontos que estão mais perto da distribuição vermelha viram todos vermelhos, tá? E aí a gente vai atualizar o vetor de médias e as matrizes de covariância de cada cluster, tá? Então, opa, distribuição em azul, você não está representando bem os seus pontos. Sua média não está na média dos seus pontos e a tua variância não condiz com a variância dos teus pontos. Então, vamos ajeitar isso aí. E aí a distribuição azul se alonga e a distribuição vermelha se alonga e mudam de lugar. E aí a distribuição azul vai para perto dos pontinhos azuis e a distribuição vermelha vai para perto dos pontinhos vermelhos. Tá? E aí a gente repara o seguinte, epa, tem pontos vermelhos que estão mais próximos da distribuição em azul. Vocês vão virar azuis. E tem pontos azuis que estão mais próximos da distribuição vermelha. Vocês vão virar vermelhos. E aí a gente procede nesse passo a passo, repetindo várias vezes, até que depois de 20 iterações, já para de mudar, já convergiu, e aí você tem os seus dois clusters aí bem separadinhos. Então tá, vamos ver se isso funciona. E aí eu mantive a coluna do K-means para a gente ter um parâmetro de comparação. Nos dois primeiros casos, em que eu tenho aí uma separação que na verdade não é uma reta, é uma curva, essa mistura gaussiana também separa mal. Tá? Também separa mal. Enfim, não melhorou muito nesse caso. Porém, no terceiro caso, em que a gente tem aí clusters redondos, mas agora com variâncias diferentes, tá? Misturas gaussianas mandou muito bem, tá? Acertou assim, cravado, tá? No caso de baixo, em que eu tenho correlação entre as variâncias, entre os features, entre os x's, também mandou muito bem, tá? E isso daí por quê, Por que o medidor de mistura gaussiana consegue resolver esse caso e o modelo de K-means não? Porque no modelo de mistura gaussiana, a gente modela a matriz de covariância. Entendeu? A gente não está olhando para a distância igual em todos os pontos, igual em todas as direções e acabou. Não! Eu tenho uma matriz de covariância que é característica do cluster. Então, se aquele cluster tem uma covariância grande e o outro tem uma covariância pequena, eu tenho um parâmetro que eu estou estimando especificamente para captar isso daí. Isso não existia no K-means. Por isso é que K-means não pega. K-means não percebe isso. Ele não tem como perceber isso. Tá? Modelo de mistura gaussiana, eu tenho... Cada cluster tem uma matriz inteira especificamente para pegar isso daí. Especificamente para tentar capturar isso daí. Beleza? Então, excelente. Então, perfeito. Então, por isso é que dá certo nesses casos aí. Tá? O outro caso, o caso igual ao do K-means, certo? O K-means deu certo, esse daí vai dar certo também. Tá? Então, beleza. Mais comentários sobre isso depois. Tá? E no caso em que não tem nada lá, tá? Esse algoritmo daí do modelo de mistura gaussiana vai encontrar também. Você está jogando três curvas normais ali, multivariadas. Né? Você está jogando três normais multivariadas ali, elas vão parar em algum lugar. Beleza? Então, tem essa desvantagem aí também, quando não tem nada, esse algoritmo encontra. Então, alguns comentários agora. Né? Primeiro, esse daí você pode usar, ele te dá cluster soft, certo? Ele te retorna uma probabilidade de. Você pode usar essa probabilidade para atribuir estar neste cluster ou naquele cluster, certo? Está num ou está no outro, tá? Você pode fazer isso, tá? Então, você pode usar esse algoritmo para fazer hard clusters, se você quiser, tá?
Então, se você quiser soft clusters, também chamado de fuzzy clusters, você pode fazer. Se você quiser hard clusters, você também pode fazer. Tá? Outra coisa interessante é o seguinte, às vezes você não quer um cluster só, às vezes você quer ter uma ideia da distribuição dos pontos, certo? Ou seja, em quais regiões é mais provável eu ter muitos pontos, em quais regiões do espaço é menos provável ter muitos pontos. Quais regiões eu tenho do espaço, né? Quais combinações de características muita gente tem e quais combinações de características pouca gente tem, tá? Esse modelo me dá isso, porque ele me dá uma distribuição dos features, certo? Ele me dá uma distribuição das características, tá? Isso é algo que o K-means não me dá. Isso daí me dá. Isso pode ser útil. Isso pode ser útil, inclusive, para eu fabricar mais dados, tá? E, nesse sentido, a gente chama de modelo generativo, tá? Existem circunstâncias em que a gente precisa, em que ter dados é caro, não é muito factível e a gente precisa de mais. Imagina que você tem, por exemplo, um problema de detecção de fraude, por exemplo, né? E aí você tem um grupo de, né, um cluster, se você quiser chamar assim, de operações que é muito pouco populado, entendeu? Você pega uma quantidade de transações aí de cartão de crédito, tem uma grande, imensa maioria de transações que são perfeitamente legítimas e honestas. O número de transações fraudulentas é muito pequeno, é muito baixinho, tá? Mas é extremamente importante. O fato de você ter uma classe muito maior do que a outra te causa problemas para você tentar prever essa classe que é muito rara, que tem muita pouca observação, tá? E só para dar um exemplo, é aquela coisa, se você tem 99% das operações são verdadeiras e legítimas e 1% é fraude, se você disser que tudo é operação legítima e verdadeira, você está tendo 99% de acurácia, tá? Você está deixando passar todas as fraudes, mas você está tendo 99% de acurácia. Tem formas de você resolver isso, tem formas de você lidar com isso, mas uma das formas é você pegar esse 1% e aumentar e criar mais dados parecidos com esse 1%, entendeu? A fraude não aconteceu, mas ela é muito parecida com outras fraudes que aconteceram. Ela poderia ter acontecido. Ela tem toda a pinta de que ela poderia acontecer, tá? Para isso, eu preciso ter uma distribuição dessas características. Eu preciso saber como são as características dessas operações fraudulentas, né? Qual que é a probabilidade de elas terem essas características, aquelas características, a outra característica, certo? E o modelo de mistura gaussiana me dá isso. Então, ele me permite criar novos dados. Ele me permite gerar novos dados. E isso é uma ideia, quando você para pensar, muito louca, mas extremamente poderosa, tá? Então, guarda isso também, que, né, é legal saber. E, bom, ele não supõe que os clusters são esféricos, como o K-means supõe, então é melhor para valências correlacionadas, isso a gente já viu. E, se porventura as características não forem correlacionadas, né, então, na verdade tem um, né, não forem correlacionadas, se não forem correlacionadas, e se todas as variâncias forem iguais, ou seja, estou falando de clusters esféricos, bolinhas do mesmo tamanho, né, o GMM vira idêntico ao KMM. Ao K-means. Tá? O modelo de mistura gaussiana, o GMM, vira idêntico ao K-means. Tá? Então, ele faz tudo o que o K-means faz, só que mais. Tá? Então, excelente. Comparando aí de novo com os outros approaches, né, a gente vê que o modelo de
mistura gaussiana, as grandes falhas deles, né, são duas. Uma, quando a separação entre os clusters não é uma linha reta, nesse caso ele realmente falha. E quando não existe cluster nenhum, ele vai encontrar. Então, nesse caso, ele também falha. São os dois casos em que ele falha. Tá? E existem outros modelos para isso, que vocês podem buscar para isso. Tá? E nós não vamos chegar a ver esses modelos, a gente para por aqui em análise de clusters. Espero que vocês tenham gostado.